Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre a atuação do analista do comportamento em psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma área que abrange a atuação do psicólogo dentro do contexto esportivo. Parte-se da premissa de que onde houver esporte ou atividade física, haverá campo de atuação para o psicólogo esportivo. A psicologia do esporte possui 4 áreas de atuação: educacional, que compreende a atividade física em escolas e projetos sociais que utilizem o esporte como metodologia de ensino. Dentre os objetivos do trabalho, nós podemos citar o desenvolvimento, aprendizagem e socialização da criança, a autoconfiança e sentimentos da criança dentro do ambiente esportivo, bem como a continuidade da prática de atividade física, para que ela possa evoluir para uma prática de tempo livre ou para o alto rendimento. Uma segunda área seria a recreação ou tempo livre, que diz respeito a atividades destinadas à população, visando a promoção de saúde e a melhora na qualidade de vida. Os objetivos do trabalho são a adesão e manutenção da atividade física e também o planejamento e execução de projetos do governo. Uma outra área é a reabilitação, que trabalha com a recuperação de atletas lesionados e o esporte como um instrumento em programas de reabilitação. Dentre os objetivos do trabalho nessa área de atuação, nós podemos citar o auxílio na compreensão da dor e da lesão, ensinar técnicas que favoreçam o processo de reabilitação e oferecer apoio emocional ao atleta ou praticante de atividade física. E por fim, temos o alto rendimento, que é voltado ao esporte e espetáculo e o trabalho com o atleta profissional. Dentre os objetivos do trabalho, nós podemos citar a otimização do desempenho esportivo, o desenvolvimento pessoal do atleta e também visando o bem-estar no contexto esportivo. Nessa área, a preparação psicológica do atleta é vista como parte da preparação global do atleta. Na aula de hoje, nós focalizaremos na área de atuação que corresponde ao alto rendimento. Uma das maneiras de intervir é através de programas de treinamento, visando a melhora do desempenho e levando em conta os objetivos expostos no slide anterior. Os programas de treinamento utilizam a combinação de algumas técnicas, adaptadas ao atleta após uma análise detalhada do seu desempenho. As técnicas mais utilizadas pela sua eficiência são a visualização ou prática encoberta, a autofala, o relaxamento e o estabelecimento de metas. Além de efetiva, a combinação dessas técnicas auxilia na melhora do rendimento e leva a maiores benefícios práticos para os atletas. A visualização ou prática encoberta é uma técnica na qual o atleta treina através da imaginação. Ele vai imaginar uma situação tentando envolver o máximo de estímulos sensoriais possíveis. Para Skinner, imaginar é ver algo na ausência da coisa vista, ou seja, é uma questão de fazer aquilo que se faria quando o que se vê está presente. Nesse sentido, imaginar é um comportamento encoberto ou privado que tem a vantagem de poder anular o comportamento e tentar novamente, caso as consequências privadas não sejam reforçadoras. Um exemplo seria um jogador de basquete que, ao visualizar outros lances que ele já fez, ele joga ocultamente a partida para pôr à prova as consequências. No momento em que se emprega a prática encoberta, há alterações cerebrais, musculares e do sistema nervoso autônomo muito semelhantes com as ocorridas ao fazer o movimento em si, o que justificaria a sua utilização. A prática encoberta se modifica pela experiência, portanto, funciona no sentido de preparar o atleta na correção e melhora de aspectos específicos do seu rendimento. Vamos pensar que utilizaríamos essa técnica com um atleta para que ele pudesse melhorar um fundamento do seu esporte, o passe, por exemplo.
Primeiro é importante preparar o atleta para realizar a técnica, conduzindo-o a uma situação de relaxamento, para que ele possa diminuir a sua ativação e fazer a técnica com mais atenção. Depois, o psicólogo esportivo pode sugerir ao atleta que ele imagine uma situação de treino que envolva o fundamento que ele precisa melhorar. Ao imaginar, é fundamental que ele se imagine fazendo da forma mais adequada e perfeita possível de execução daquele movimento e que ele possa realizar essa técnica com a maior riqueza de detalhes, ou seja, envolver o máximo de estímulos sensoriais possíveis. Por exemplo, que ele imagine a quadra onde ele treina, a bola que ele está acostumado a jogar, os seus parceiros de equipe, etc. Já a autofala é uma técnica na qual o atleta repete uma frase ou uma palavra durante o desempenho de uma tarefa. Com essa palavra, o atleta dá uma instrução a si mesmo. A autofala pode ser externo, pública, quando se fala ou suspira algo para si mesmo, ou interno, encoberta, quando o diálogo acontece de forma privada. Os atletas podem, em função de sua história de vida, construir autofalas relacionadas à tarefa que tornam seus desempenhos mais eficientes. Portanto, o treinamento ensina o procedimento e permite construções pessoais. A autofala pode ser usada também para controlar emoções. Sendo a autofala uma regra, o atleta pode fazer uso dela também para resolver problemas e planejar, parar pensamentos negativos e adquirir habilidades esportivas. Tanto a autofala quanto a visualização são utilizadas para melhorar a concentração, que é parte fundamental do desempenho esportivo. A concentração é definida como a habilidade de colocar e manter a atenção nos aspectos relevantes da tarefa. Para a análise do comportamento, a concentração envolve dois processos: o comportamento orientado ou focal, que coloca o atleta em contato com os estímulos discriminativos relevantes do ambiente, e por fornecer as dicas que exercem controle de estímulos sobre o desempenho esportivo do momento. Uma maneira de auxiliar os atletas a melhorarem sua concentração é orientá-los sobre as dicas adequadas para o melhor desempenho. Um exemplo seria no tênis, para que o atleta mantenha a atenção na bola e não a desvie para aspectos que não são relevantes, como a torcida. Uma boa dica é pedir para que ele ouça os sons da bola em movimento, ao tocar no chão e na raquete. A autofala é uma maneira de melhorar a concentração, pois também pode ajudar o atleta a focalizar os aspectos relevantes no ambiente esportivo que exercem um controle de estímulos. Ainda usando o tênis como exemplo, neste jogo é na bola que o atleta deve colocar a sua atenção e nada mais. A autofala utilizada nesse caso poderia ser bola. Outras técnicas seriam as de relaxamento, que permitem o alívio de tensões musculares inadequadas que podem diminuir o rendimento esportivo. O relaxamento também é utilizado para controlar a ativação do sistema nervoso central, eliciada por diferentes estímulos ambientais, uma vez que o corpo se prepara para a ação conforme a situação vivida. O relaxamento permite um maior controle sobre essa ativação, para que o atleta não tenha excesso ou falta de energia para atuar. Através do relaxamento, o atleta aprende a discriminar as modificações que ocorrem no seu corpo e a encontrar qual a ativação mais adequada a cada situação para um bom desempenho. O relaxamento progressivo de Jacobson é uma técnica bastante utilizada. Estas técnicas são também condição facilitadora para a aprendizagem e utilização de outras técnicas, como a da visualização ou prática encoberta, pois, como vimos anteriormente, é mais fácil imaginar se estivermos relaxados. E por fim, temos o estabelecimento de metas. Planejar ou estabelecer metas é uma estratégia que pode melhorar o rendimento esportivo. Os objetivos são definidos através de uma análise de condições ambientais, na qual são estabelecidas relações de contingências. São descritos comportamentos que,
se emitidos, provavelmente terão consequências reforçadoras. Ao se fazer um planejamento, é fundamental que as metas sejam de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Com este processo, elas serão realistas e correspondentes à capacidade do atleta. As metas devem ser estabelecidas com critérios concretos para diminuir a possibilidade de fracasso. É necessário priorizá-las, isto é, verificar quais são as mais importantes e organizá-las em sequência para obter o comprometimento do atleta. Finalmente, é necessário colocar prazos para atingi-las e, novamente, que esses prazos sejam realistas. Os programas de treinamento para melhora de rendimento esportivo utilizam-se das técnicas que foram citadas anteriormente, organizando-as de maneira a trabalhar aspectos relativos ao desempenho esportivo, como emoções da competição, autocontrole, concentração, entre outros. A mesma técnica pode ter, como vimos, mais de uma função. O importante é adaptá-la conforme a necessidade do atleta e do momento. O psicólogo do esporte deve ser capaz de fazer uma análise funcional das contingências e elaborar programas adequados à necessidade dos atletas e não simplesmente aplicar técnicas. A utilização destas técnicas só será eficiente se houver uma compreensão da situação e seu emprego de maneira adequada. Após o aprendizado de como, onde e por que utilizar técnicas específicas, o atleta terá, então, condições de enfrentar as diferentes situações de desafios geradas pelo esporte. A aula de hoje foi baseada no capítulo Proposta de Intervenção em Psicologia do Esporte, que está na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, escrito por Scala. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.